Olá, seja bem-vindo ao Bate-Papo com o Produtor Rural. O tema de hoje é seguro agrícola. Para discutirmos esse tema, convidamos duas pessoas. Dr. João Wermer, presidente da Comissão Agrária e Agronegócio da 4ª Subseção da OAB-MS Dourados e Itaporã, e o Felipe Mendes, corretor de seguro agrícola, especialista em seguro rural e também em máquinas pesadas. E uma das primeiras perguntas, a primeira pergunta, doutor João Wermer, que eu quero fazer é com relação a quando a coisa acontece e acontece de uma forma catastrófica, perda total. O produtor semeou uma cultura lá, soja, por exemplo, deu uma estiagem prolongada e o produtor acha que perdeu tudo. É necessário conduzir essa lavoura até o final do seu ciclo de produção? Começamos bem. Essa é uma pergunta muito interessante. Geralmente, quando acontece algum evento climático, geada, seca, e afeta muito a produção, o produtor ele vem com o quesito, fala, eu preciso continuar dando manutenção na lavoura, eu preciso passar veneno, eu preciso, enfim, continuar todo o meu ciclo produtivo, já que eu perdi tudo. E a questão é essa, ele perdeu realmente tudo? Porque se a seguradora conseguir ao final daquela produção, com ele dando manutenção, nem que seja uma saca, 2 sacas, ela vai querer que você continue, mesmo tendo um prejuízo absurdo que o produtor considera como perda total. Em resumo, para o produtor, a resposta é a seguinte: preciso dar manutenção? A regra é que sim, você precisa dar manutenção para não correr o risco de não conseguir receber ao final lá o prêmio da tua apólice. Tá? Existem exceções, como por exemplo, queimou tua produção. Queimou toda a produção, não existe mais planta para dar manutenção. Quem vai dizer se você precisa ou não continuar é a própria seguradora. Informe o sinistro, deixa a seguradora avaliar. Se eles falarem não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer, você não precisa. Agora, se tiver alguma opção da seguradora tirar algum benefício daquilo ali, você tem que dar manutenção. Felipe, você que está na ponta de frente ali, atendendo o produtor rural na hora da apólice, né? E um dos temas que mais afeta a produção rural é o clima, os intempéries climáticos. E o clima também favorece com aquilo que a seguradora vai fazer de precificação disso aí. Que regras as seguradoras fazem aí para chegar a esse preço final, indenização, para que o produtor possa ficar tranquilo se houver o sinistro e também para a seguradora também ficar tranquila, as resseguradoras, para poder indenizar isso também? É essencial. O clima é quem dita como a seguradora vai se comportar frente ao mercado e também como que o produtor vai ter o seu resultado, né? Ele colheu, ele plantou, ele quer colher e o clima vai decidir. Quando nós temos um clima favorável, tudo conspira, certo? Você vai colher bem, a seguradora vai ter custos baixos de seguro, então você consequentemente vai ter uma margem de segurança e uma solidez na seguradora. É legal a gente entender como que ela funciona. A seguradora recebe um prêmio e ela vai pagar o sinistro. E a seguradora busca otimizar a diferença entre o prêmio pago e a quantidade de sinistro. Em 2020, nós tivemos uma balança equilibrada. Então, o que se pagou de seguro teve um sinistro abaixo daquilo lá. Já 2021 foi um ano horrível em todo o país, como todos sabem, e muitos sofreram isso na pele. Então, os sinistros foram muito altos e isso escasseou o seguro, a oferta do seguro. Então, aumentaram-se os preços e muitos produtores não conseguiram arcar porque o custo ficou muito alto. O produtor fez lá um planejamento com a sua assistência técnica, fez um projeto de fazer uma semeadura de milho com braquiária, por exemplo. E por algum motivo lá, ele já contratou o seguro, milho com braquiária, e por algum motivo ele não vai fazer mais aquele plantio em consórcio, vai fazer o plantio de milho solteiro. Pode ser alterado essa apólice de alguma maneira? Geralmente o que você coloca na apólice você tem que obedecer à risca. Mas sempre se você conversar com a seguradora e se a apólice alguma já tem constando a possibilidade de replantio, vamos supor que o produtor ele estava fazendo o plantio milho com braquiária e deu algum problema e precisa replantar, é muito comum isso acontecer. Então se você obedecer à janela do zoneamento agrícola, se a seguradora permitir, dá para fazer. Um cuidado muito importante que o produtor tem que ter, observem as sementes que vocês vão utilizar na hora do plantio. São sementes que têm que estar previstas na questão da apólice, tem que estar prevista no zoneamento agrícola para você não ter algum problema com relação a isso. Então, possível uma boa comunicação com a seguradora, com a tua corretora de seguros vai te evitar um monte de problema lá na frente. Felipe, uma das coisas que o produtor, ele sempre, normalmente quando ele vai buscar crédito rural, ele já tem às vezes um seguro já amarrado ali para defender aquele recurso que ele está pegando. Muitas vezes ele assina aquela opção, aquela apólice de seguro, às vezes sem até ler. A maioria dos casos aí, as condições gerais
as letras são menores, né? E como que faz para o produtor rural? Você é um especialista, você tem um escritório para atender o produtor rural antes de contratar numa venda casada com o crédito rural. Como que ele pode escolher uma melhor apólice baseado naquilo que realmente o produtor precisa? E às vezes o produtor precisa especificamente de uma geada, ou de uma estiagem, enfim, ou de uma frustração de uma doença não controlável. Como o produtor pode escolher uma melhor apólice? O que o produtor precisa fazer para garantir que lá na frente ele tenha uma indenização tranquila, um processo de sinistro tranquilo? Ele precisa, em um primeiro momento, prestar atenção nessas letras pequenas. Uma conversa com o corretor, ela pode auxiliar nesse sentido. Então, tomar cuidado. Tipo de solo que eu tenho, aquela companhia que eu vou fazer o seguro, ela aceita? O produtor precisa tomar cuidado, porque no milho, por exemplo, um custo médio aí de 4,5 sacas para a contratação do seguro. Cara, olha o custo que isso é em relação ao seu custo de produção. Pode fazer completa diferença entre você sobreviver para a próxima safra ou encerrar a sua participação ali nesse empreendimento. Uma das coisas, doutor João, é que o produtor sempre tem que estar ligado com o zoneamento agroecológico de risco climático, que é o ZARC, o famoso ZARC. Tem um período de semeadura para toda a região, com as variedades específicas. O que ocorre? Na soja, quase isso não tem problema, porque a variação, o tempo para plantio é muito grande. Mas no caso do milho, é muito limitado. O produtor está colhendo a soja e está fazendo a semeadura do milho. O que acontece se o produtor não conseguir plantar toda aquela área que ele fez seguro rural dentro do ZARC? O que acontece se o produtor não conseguir plantar nessa janela do ZARC? Primeiro ponto que eu tenho que deixar claro, a seguradora ela vai utilizar isso como pretexto ou como justificativa para não pagar o seguro. Então, se você não obedece ao ZARC, é muito provável que a seguradora, de maneira administrativa, indefira o seu pedido. É possível que isso se reverta no judiciário? Desde que comprove que você perdeu aquela janela de plantio por algum evento fora da sua responsabilidade. Como, por exemplo, aqui na nossa região, nós tivemos alguns anos atrás, na semana final da janela do ZARC, muitas chuvas. E não foi todo mundo que conseguiu plantar, porque a chuva não deixou o pessoal botar as máquinas na lavoura. Então, se você conseguir justificar para o juiz que você não obedeceu à janela do ZARC por conta de um evento climático, é possível reverter. E no caso da perícia, já de um caso que ele não obedeceu à janela do ZARC, passou um pouquinho, não foi a área total, ele assina esse laudo da perícia ou não? Essa é outra questão bem interessante, porque é o seguinte: quando ocorre algum problema, você notifica a seguradora para ela enviar o vistoriador, o perito, o avaliador na área. E aí, depois que ele faz aquela avaliação, ele vai entregar para o produtor o laudo dele, o papelzinho, ele vai pedir a assinatura. Aqui, produtor, você tem que tomar o cuidado com o seguinte: você não é obrigado a assinar. E se você assinar, você corre o risco de estar dando uma anuência, uma concordância pelo que o perito falou. Na dúvida, não assine. Mas se você vê alguma coisa absurda que o perito colocou ali, que você fala, eu preciso informar isso, escreve atrás no laudo, fala, olha, eu discordo deste ponto, e faça uma ressalva para você evitar problema lá na frente com o juiz. Faça uma ressalva dizendo, eu discordo deste ponto, eu discordo das sacas que ele colocou para produção, eu discordo do tipo de terra, o que for, que você, produtor que conhece a sua terra, você sabe que o avaliador fez de errado ali. Mas coloque uma ressalva, fale, olha, e não é só esse ponto, eu vou apresentar minha justificativa escrita depois, porque permite que você converse com o advogado, que você não produza prova contra você mesmo, que você não confesse algo para te atrapalhar lá na frente. Na dúvida, não assine. É importante o produtor se atentar que algumas seguradoras, elas fazem um zoneamento comercial, por assim dizer. O zoneamento, vamos supor, solo tipo 3 em Dourados para uma semente de grupo 1, ela vai terminar ali em 31 de março. Então, a seguradora pode fazer comercialmente que eu só vou plantar, eu só aceito áreas plantadas até 28/2. Então, comercialmente, ela vai limitar aquilo lá. Portanto, é importante, principalmente na safra do milho, do soja a gente geralmente não tem esse problema, o produtor perguntar, o zoneamento é de fato esse do mapa, da minha variedade, eu vou plantar aquela variedade X e eu posso plantar até dia 31. Posso mesmo? Nessa seguradora que eu contratei? Se a seguradora tem um zoneamento comercial, é importante também perguntar se ela restitui aquele prêmio pago. Por qualquer motivo, você plantou uma área lá e não conseguiu cumprir aquele prazo. Tive que plantar 10 de março. Beleza, a seguradora vai te devolver o dinheiro? Porque ela não vai te dar cobertura. Então, logo, é de seu direito ressarcir esse prêmio pago. Felipe, é uma das coisas, quando acontece
é uma estiagem, uma seca, uma geada, enfim, algum evento climático, normalmente ele não acontece numa área só. Ele acontece em bastante áreas. Você citou 2020, você citou 2021, acontece em várias áreas. Quando o produtor faz a solicitação de perícia, ou no 0800, ou diretamente com a corretora, e ele fica aguardando o perito chegar na sua propriedade e sua lavoura está perdendo, debulhando, está secando bastante, está correndo risco. O que o produtor deve fazer? Deve iniciar o procedimento, espera o perito, o que ele faz? Ângelo, esse ponto, ele é decisivo. Então, assim, ó, o ideal é fazer tudo com antecedência. A sua lavoura, ela não vai sofrer apenas um dia aquele dano, certo? Ela vai começar. O período de seca, para ter um efeito sobre as plantas, ela vai passar mais de uma semana, 10 dias, aí ela vai começar a sentir. Então, nesse tipo de evento, é necessário você acionar o sinistro com antecedência. A seguradora vai ter um prazo para localizar o prestador de serviço, que é esse avaliador que vai ir até a região, até a área afetada. Então, o ideal é avisar com antecedência a seguradora, organizar com a perícia, e esses peritos, depende da seguradora, ele pode ir até de 8 a 15 dias, é o prazo que eles pedem. Na prática, se você avisa com antecedência, eles conseguem até muito antes. Aqui tem um ponto importante, tá? Agora da parte jurídica. Se você vê que o perito não foi, já estourou o prazo que foi concedido, e você vai ter que colher, senão o teu prejuízo vai ser muito maior do que deixar e aguardar, enfim, você pode perder a lavoura inteira, você pode colher, mas faça uma avaliação sua. Contrate um avaliador para como se fosse o perito da seguradora. Estourou o prazo, o cara não foi na tua fazenda fazer a vistoria. Pega esse avaliador, faz a tua colheita, mas tem uma prova sua, que daí você consegue lá na frente comprovar para o juiz falando, olha, excelência, a seguradora não mandou o perito por, enfim, N motivos, mas aqui está a minha prova, foi isso que aconteceu. Doutor João, continuando aí sobre agora, vamos pegar uma parte mais prática que depende do governo federal. Sim. Subvenção. Então, alguns estados, que nem o estado de São Paulo, tem a subvenção federal, tem a subvenção estadual. Nós ainda estamos só com a subvenção federal. E ainda mais risco ainda, porque o que parece que vai vir menos recurso que está vindo em anos anteriores. Algo em torno de 17 milhões a menos que deverá vir para a safra 2024. Tem alguma notícia melhor aí? Como que funciona a subvenção? O que o produtor deve fazer? E também tem, se o produtor se não pagar o valor, se o governo não repassar o valor para a seguradora, o produtor tem que pagar aquele valor que ficou embutido de subvenção. É mais ou menos isso? É mais ou menos isso, Ângelo. Deixa eu só explicar alguma situação da subvenção até para o pessoal que nos assiste aqui. Quando você fala em subvenção, você fala em subsídio do governo, você fala em financiamento. É basicamente o governo dando uma parte do que você teria que pagar para o seguro para você ter acesso ao seguro. O seguro é caro, não é todo mundo que consegue pagar. Então, quando fala em subvenção, você está mexendo com verba pública. Para mexer com dinheiro público, existe uma regra que é que tem a necessidade de ter uma lei informando o que você vai fazer. O governo só pode mexer no dinheiro se tem uma lei prevendo o que vai ser feito. E aí que começam algumas das complicações. Nessa questão desse ano da subvenção, nós tivemos lá em janeiro do ano passado, a nossa bancada agrícola informando para o governo federal que poderia dar problema climático. Os problemas que estão acontecendo agora já estavam sendo previstos lá atrás, em janeiro de 2023. Daí a bancada agrícola solicitou para o governo 2 bilhões para subvenção. Só que não chegou isso. Chegou em setembro, ainda não havia nem fixado se haveria algum valor para subvenção para a bancada agrícola, para os agricultores em geral. E aí começou a gerar uma expectativa e até uma preocupação, porque se não houver a subvenção, cai o seguro, aumenta o risco do produtor, pode afetar muita gente. O Brasil inteiro é afetado por essa questão do agro. O que foi decidido é que haveria um pouco mais de R$1 bilhão para esse ano para ter de subvenção, de financiamento do seguro, só que isso foi reduzindo. Era 1 bilhão, um pouco mais de 1 bilhão, foi reduzindo. Hoje são 960 milhões. Na prática, o que isso influencia? Menos dinheiro para contratação de seguro, mais risco para o produtor. Quando você não tem essas linhas de crédito, você vai encarecendo a tua produção, você vai jogando um peso, um risco para o produtor que vai dificultando ele a trabalhar. E aí pode encarecer lá ao final o produto. Felipe, o seguro, todas as pessoas que fazem o seguro, eu sempre faço a comparação seguro rural com seguro de automóvel, por exemplo. Lá no passado, o seguro de automóvel nem todo mundo fazia. Hoje, praticamente todos que adquirem um carro zero ou mesmo financiado, é condição sine qua non para ter o seguro
de automóvel. E quando você acontece algum sinistro no automóvel, você tem a tranquilidade que aquilo vai ser indenizado ou reparado os danos, ou uma perda total, você tem o valor de tabela FIP, ou quem opta por 10% a mais tabela FIP também tem. No caso do seguro rural está muito incipiente ainda. O produtor rural é um pouco temerário ainda para fazer, não é uma prática rotineira para o seguro, para o produtor rural o seguro. Como que o produtor rural ter mais acesso, mais produtores fazendo seguro para que possa minimizar o custo das seguradoras também e também ser um produto um pouco melhor? O que você faz essa avaliação? O Brasil, como um todo, ele tem uma penetração de seguro muito menor do que os outros países. E não é diferente no seguro agrícola. Assim como no automóvel houve uma maturidade onde as pessoas entenderam que, beleza, eu corro um risco, eu tenho como me proteger e eu vou contratar, vou pagar o preço para ter essa proteção. O produtor, ele precisa entender que o seguro é ruim quando ele é mal feito. Então, um seguro mal feito, ele nunca vai pagar mesmo, não adianta. Então, é melhor você ficar com o dinheiro no bolso se for para fazer um seguro mal feito. Agora, se você for levar com seriedade, levar em consideração os critérios que a seguradora exige para você fazer aquela pólice de seguro, cara, não tem erro. O seguro, ele é um produto que paga, ele tem as suas regras, ele com certeza dá dor de cabeça, porque você precisa, no momento da colheita, você precisa esperar o perito, conforme a gente conversou anteriormente. Isso gera uma frustração no produtor. Quem não tem a estrutura, a balança para esperar a pesagem, precisa esperar se deslocar até uma cooperativa que tem essa estrutura para fazer a qualificação do grão. Então, esse tipo de coisa acaba trazendo essa sensação de burocracia no produtor e ele acaba ficando com o pé atrás. Mas uma vez que você contrata bem feito o seguro, você consegue ter sim as benesses dele, que é basicamente você não sofrer tão amargamente quando você tem uma quebra na safra. Quero agradecer a presença de cada um de vocês aqui, esse tema tão interessante. Espero revê-los em outras oportunidades. Muito obrigado pelo convite, estaremos à disposição. O que for preciso para informar o nosso produtor para ele evitar problema, estaremos aqui. Muito obrigado pelo convite, pelo espaço. É um tema relevante demais na vida do produtor e eu espero sempre agregar aqui para vocês. O bate-papo com o produtor rural vai ficando por aqui. Continue conosco. O programa Semear MS volta já.